Na aula passada, a gente terminou falando sobre a segunda lei de Newton na forma vetorial, não sei se vocês lembram. F igual a MA, concordam? Igual a MA, a aceleração é uma grandeza vetorial, a força é uma grandeza vetorial. E esta força que aparece nessa expressão é a força resultante. E o que é a força resultante? É a soma de todas as forças que se aplicam no corpo. Esta soma é a soma vetorial. Significa, você pega a componente x, tem de somar as componentes x. Pega a componente y da força resultante, é a soma das componentes y de todas as forças aplicadas. Ou fazer aquela soma vetorial de vetores que vocês aprenderam. Desloca um vetor até a extremidade do próximo e encontra o vetor resultante. Em particular, se o corpo estiver não acelerado, por exemplo, um corpo que está parado, qual é a condição para que esse corpo esteja parado? Corpo parado, a aceleração é zero, força resultante igual a zero. Essa mesa de força ilustra esse princípio. Querem chegar aqui perto, gente? Vai ver? Daí vocês não vão conseguir ver, não. Vamos pôr aqui no chão. De repente no chão fica mais fácil de ver. Aqui eu tenho 6 plaquinhas empilhadas. Aqui eu tenho 8 e ali eu tenho 10 plaquinhas empilhadas. Essas plaquinhas, elas têm a força da gravidade e elas estão em equilíbrio. Por que elas estão em equilíbrio? Porque a atração está compensando a força da gravidade. E essa atração é transmitida ao longo do fio e vem aplicar nesse corpo, que é essa argola. Então o que eu peço para vocês focalizarem é no corpo que é a argola. Esse corpo está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, a soma das forças que atuam sobre ele dá zero. Mas aqui você tem essa força aqui, como eu disse, são 6 argolas, 8 argolas e 10 argolas. Vamos usar 10 plaquinhas. Vamos usar uma unidade de força, uma unidade de força sendo 2 plaquinhas. Então significa que esta força aqui tem quantas unidades de força? Se duas plaquinhas faz unidade, constituem uma unidade, essa força aqui tem 3 unidades de força. Certo? Esta força aqui tem um módulo que vale quanto? 4 unidades de força. E esta aqui? 5 unidades de força. Não é isso? E elas estão em equilíbrio. Por que elas estão em equilíbrio? Porque a soma dessas forças é zero. 3 mais 4 mais 5 igual a 0. Peraí, tem alguma coisa errada aqui. O que está errado aí? Então, a noção de soma vetorial. Então, a maneira simples de ver é o seguinte. Imagina essas duas forças aqui. A superposição dessas duas forças vetorial vai ser uma força que aponta nessa direção. E esta superposição é igual e contrária à força que essa exerce sobre esta. Por que está dando 90 graus aqui? Se você fizer um triângulo, em que aqui você puser 4, aqui 3 e aqui 5. O que é que a gente sabe sobre esse triângulo? Esse ângulo aqui é 90 graus. Então, o que está se passando ali? Ali você tem uma força para cá 3, outra para cá 4. Se eu fizer a superposição deles, como eles estão em 90 graus, a superposição é simplesmente trazer para cá essa daqui em 90 graus e vai dar uma força que vale quanto o módulo da força que é a superposição dessas duas. Se eu somo uma força de 3 com a força de 4, qual é a força resultante? E a força resultante, eu identifico o módulo como comprimento dessa hipotenusa. Ora, se aqui vale 4, aqui 3, quanto é que aqui 3, quanto vale essa hipotenusa? 5. Então, a resultante de duas forças em 90 graus
uma de 3, outra de 4, é uma força de 5 unidades. E esta força resultante está sendo compensada por essa. Então, por isso que eles estão formando 90 graus, porque eu escolhi os pesos para que a soma vetorial se desse com essas duas aqui formando 90 graus. Se eu tirar um dos pesos aqui, alguns pesos aqui, eu não vou conseguir equilíbrio formando 90 graus. Os ângulos agora são outros. A gente viu aqui que 3 mais 4 deu 5, mas no outro sentido. A soma vetorial de duas forças, 3 e 4, formando 90 graus entre si, tem módulo de 5.